Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Matemática da Aprovação. Eu sou o professor Marco Alexandre e nesta videoaula nós vamos resolver as questões que foram passadas na primeira lista sobre plano cartesiano. Alguns alunos relataram algum tipo de dúvida nessa lista, então por isso resolvemos fazer uma aula somente com a resolução desta. Aproveite para corrigir também e tirar possíveis dúvidas. Vamos começar? Então, essa aula de número 3, resolução de exercícios. A primeira questão dizia o seguinte: marque os pontos no plano cartesiano. Ponto A tem coordenadas 4 e 1. O primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. Para se marcar o x, você vai marcar a partir da origem, você vai se movimentar ou para a direita ou para a esquerda. Se o valor de x for positivo, você vai se movimentar para a direita. Se o valor de x for negativo, você vai se movimentar para a esquerda. E o valor de y, se ele for positivo, para cima. E se for negativo, para baixo. Então, o ponto A tem coordenadas 4 e 1. Então, são 4 casas para a direita, 1, 2, 3, 4, e uma casa para cima. Então, o ponto A é este aqui. Já o ponto B tem coordenadas 2 e 3. 2, 2 casas para a direita. O y é 3, 3 casas para cima. Então, o ponto B é este aqui. Já o ponto C tem coordenadas 0 e 5. Então, a partir da origem, já que o x vale 0, você não vai se movimentar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o y vale 5. Então, a partir da origem, 5 casas para cima. Então, o ponto C é este aqui. Já o ponto D, menos 5 e 2. Então, a partir da origem, 5 casas para a esquerda, porque o x é negativo, e 2 casas para cima, porque o y é positivo. Então, o ponto D é este aqui. Já o ponto E, menos 1 e 6. Então, a partir da origem, uma casa para a esquerda e 6 casas para cima. Então, o ponto E é esse aqui, menos 1 e 6. E o ponto F, menos 3 e 0. Então, a partir da origem, 3 casas para a esquerda. Como o y vale 0, você não vai se movimentar nem para cima, nem para baixo. Então, o ponto F é este aqui. Já o ponto G, menos 4 e menos 4. Então, 4 casas para a esquerda e 4 casas para baixo. Então, a partir da origem, 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 4 casas para baixo. Então, esse é o ponto G. Já o ponto H, menos 2 e menos 5. Então, a partir da origem, 2 casas para a esquerda e 5 casas para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o ponto H. E o ponto I? 0 e menos 2. Já que o x vale 0, eu não vou andar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas o y vale menos 2, então são 2 casas para baixo. Então, esse é o ponto I. E o ponto J? 3 e menos 5. Então, a partir da origem, 3 casas para a direita e 5 casas para baixo. Então, o ponto J é este aqui. E o ponto K? 5 e menos 4. Então, a partir da origem, vou movimentar 5 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E menos 4. 4 casas para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse é o ponto K. E o ponto L? 1 e 0. Então, a partir da origem, uma casa para a direita
Já que o y vale 0, eu não vou movimentar nem para cima, nem para baixo. Então, o ponto é este aqui. Este é o ponto L. Ok? Vamos seguir em frente, então. Então, já que marcamos os pontos no plano, ele pede que você responda a essas questões. Quais os pontos que pertencem ao primeiro quadrante? Lembre-se, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Um ponto vai estar no primeiro quadrante quando os valores de x e y forem positivos. Então, quais são os pontos que pertencem ao primeiro quadrante? Os pontos A e B. Estes são os pontos que pertencem ao primeiro quadrante. Quais são os pontos que pertencem ao segundo quadrante? São os pontos que estão nesta parte do gráfico. Então, para pertencer ao segundo quadrante, o valor de x tem que ser negativo e o valor de y tem que ser positivo. Os únicos pontos, os dois pontos que pertencem ao segundo quadrante, o ponto D e o ponto E. Então, D e E pertencem ao segundo quadrante. Para pertencer ao terceiro quadrante, os valores de x e y devem ser negativos. Então, o terceiro quadrante é esse. Então, os pontos que pertencem ao terceiro quadrante, G e H. Então, os pontos G e H pertencem ao terceiro quadrante. E ao quarto quadrante? O quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, os pontos que pertencem ao quarto quadrante, J e K. Então, esses são os pontos que pertencem ao quarto quadrante. Mas, professor, o ponto C, o ponto I, eles não estão em nenhum quadrante. Esses dois pontos estão sobre o eixo das ordenadas. E o ponto F e L estão sobre o eixo das abscissas. Então, quais são os pontos que pertencem ao eixo das abscissas? Eixo das abscissas é o eixo X, é o eixo horizontal. Então, os pontos que pertencem ao eixo das abscissas, F e L. Então, esses dois pontos estão sobre o eixo das abscissas. E os pontos que estão sobre o eixo das ordenadas? Os pontos C e I. Esses dois pontos estão sobre o eixo das ordenadas, o eixo dos y. Então, C e I são os pontos que pertencem ao eixo das ordenadas. Ok? Então, vamos em frente. Bem, na questão 4, ele dizia o seguinte: determine o valor de m para que o ponto P pertença ao eixo das ordenadas. Então, ele quer que você determine o valor de m para que esse ponto esteja sobre o eixo das ordenadas. Primeiro, qual é o eixo das ordenadas? É o eixo x ou o eixo y? O eixo y. Então, vamos marcar alguns pontos no eixo y. Então, esse ponto P pode ser esse, o ponto P pode ser esse aqui, o ponto P pode ser esse. Ele pode ser um ponto nesta linha, tá? Pode ser qualquer um desses aqui que eu coloquei. Então, pode ser esse ponto, pode ser esse, pode ser esse, pode ser qualquer ponto nesta linha, no eixo das ordenadas. Se ponto B for esse aqui, quais são as coordenadas dele? O x dele vale quanto? O x dele vale 0. E o y vale menos 2. Então, esse ponto P tem coordenadas 0 e menos 2. Agora, se o ponto P for esse aqui, quais são as coordenadas dele? O x dele vale 0 e o y vale menos 1. Então, as coordenadas deste ponto é 0 e menos 1. Agora, se o ponto P for esse, quais são as coordenadas dele? O x vale 0 e o y vale 1. Então, as coordenadas dele é 0 e 1. E se for esse? O x desse ponto vale quanto? Vale 0.
E o y vale quanto? Vale 3. Então, as coordenadas deste ponto é 0 e 3. Todos esses pontos estão sobre o eixo das ordenadas. O que é que esses 3 pontos têm em comum? Ah, professor, estou vendo aqui que o x do primeiro é 0, o x do segundo é 0, o x do terceiro é 0, o x do quarto também é 0. Repare que o valor de y pode ser qualquer um. Pode ser menos 2, pode ser menos 1, pode ser 1, pode ser 3. Então, não vou me preocupar com o valor de y. Agora, obrigatoriamente, para que um ponto esteja no eixo das ordenadas, o x dele tem que ser igual a 0. Então, vale a seguinte observação. Um ponto P pertence ao eixo das ordenadas quando o x desse ponto for igual a 0. Então, para que esse ponto P, que tem coordenadas m mais 1 e 7, pertença ao eixo das ordenadas, o x desse ponto tem que ser igual a 0. Então, qual é o x do ponto P? O x do ponto P é o que está antes da vírgula, é m mais 1. E o y vale quanto? Vale 7. Então, eu só vou me preocupar com o valor de x. Então, m mais 1, que é o valor de x, tem que ser igual a 0. Então, qual deve ser o valor de m, que somado com 1 dá 0? Então, o valor de m tem que ser menos 1. Então, o valor de m tem que ser menos 1, porque menos 1 mais 1 dá 0. Ok? Então, vamos em frente. Outra questão que teve alguma dúvida relatada pelos alunos foi a questão número 7. E ela dizia o seguinte: se o ponto A, que tem coordenadas 2a mais 8 e menos 6 mais 3, pertence ao eixo das abscissas, podemos afirmar que o valor de A é... Bem, ele está dizendo que o ponto A pertence ao eixo das abscissas. Qual é o eixo das abscissas? É o eixo horizontal ou o eixo vertical? O eixo das abscissas é o eixo horizontal. Então, esse ponto A pode ser qualquer um desses aqui. Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse. Pronto, pode ser qualquer um nessa linha. Eu escolhi esses 4. Então, se o ponto A foi esse aqui, quais são as coordenadas dele? O x dele vale quanto? Menos 3. E o y? O y vale 0. Então, as coordenadas desse ponto é menos 3 e 0. Agora, se o ponto A for esse, quais são as coordenadas deste ponto? O x vale menos 1 e o y vale 0. Então, as coordenadas dele, menos 1 e 0. Agora, se o ponto A for esse, o x vale 1 e o y vale 0. Então, as coordenadas desse ponto é 1 e 0. E se for esse ponto aqui? O x vale 3 e o y vale 0. Então, as coordenadas desse ponto, 3 e 0. Todos esses pontos estão sobre o eixo das abscissas. Então, o que esses 4 pontos têm em comum? Ah, professor, estou vendo aqui que o y desse é 0, o y desse é 0, o y desse também é 0 e o y também desse é 0. Então, para que um ponto pertença ao eixo das abscissas, basta que o valor de y seja 0. O x pode ser qualquer número. O x pode ser menos 3, menos 1, 1, 3. Então, eu não vou me preocupar com o valor de x, porque ele quer que esse ponto pertença ao eixo das abscissas. E um ponto pertence ao eixo das abscissas quando o y dele for igual a 0. Então, vale a seguinte observação. O ponto A vai pertencer ao eixo x se o y dele for igual a 0. E qual é o valor do y desse ponto A? Menos 6a mais 3. É tudo que está após a vírgula. Então, menos 6a mais 3 tem que ser igual a 0. É só resolver agora essa equação do primeiro grau. Tudo que tem variável no primeiro membro, tudo que não tiver no segundo. Como os dois valores são negativos, vamos multiplicar por menos 1.
Então, 6A é igual a 3. Então, já que 6 está multiplicando A, passando o 6 para outro membro, vai passar dividindo. Então, o valor de A é 3 sobre 6. Simplificando por 3, o valor de A é meio. Então, a alternativa correta dessa questão, letra D. Ok? Vamos em frente, então. Outra questão que alguns alunos relataram essa dúvida foi na 8ª. E ela dizia o seguinte: o ponto M, 7m mais 3 menos 8 mais 12m, pertence ao eixo das ordenadas. E o ponto N, menos 12n mais 4, 9n menos 12, pertence ao eixo das abscissas. Então, podemos afirmar que o valor de 21m menos 6 vezes n é... Então, repare, o ponto M pertence ao eixo das ordenadas e o ponto N pertence ao eixo das abscissas. E já vimos quando é que um ponto pertence ao eixo das ordenadas e quando é que ele pertence ao eixo das abscissas. Então, o ponto M pertence ao eixo das ordenadas, é o eixo do y. Então, para que um ponto pertença ao eixo dos y, o x dele tem que ser igual a 0. Então, o ponto M pertence ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então, o x desse ponto tem que ser igual a 0. Já o ponto N, que pertence ao eixo das abscissas, quer dizer, o eixo x, quem é que tem que ser igual a 0? O y. Então, o y desse ponto tem que ser igual a 0. Então, se um ponto pertence ao eixo y, o x tem que ser 0. Se um ponto pertence ao eixo x, o y é que tem que ser igual a 0. Então, quem é o valor de x do ponto M? O ponto M é esse. O valor de x é tudo que está antes da vírgula. 7m mais 3. Então, 7m mais 3 tem que ser igual a 0. É uma equação do primeiro grau. Então, tudo que tiver m no primeiro membro, tudo que não tiver, eu passo para o segundo. Mais 3 passando para o segundo membro, fica menos 3. Como 7 está multiplicando m, vou passar o 7 para o outro membro, dividindo. Então, m vai ficar menos 3 sobre 7. Então, já achamos o valor de m. Vamos agora achar o valor de n. Já que esse ponto N pertence ao eixo x, o y dele tem que ser igual a 0. E qual é o valor de y do ponto N? Tudo que vem antes da vírgula é o x. Tudo que vem após a vírgula é o y. Então, o y do ponto N é 9n menos 12, que é igual a 0. Também temos uma equação do primeiro grau. Tudo que tiver n no primeiro membro, tudo que não tiver, passo para o segundo membro. Menos 12 passando para o segundo membro, mais 12. Então, para achar o valor de n, vou passar o 9 para o segundo membro. Então, n vai ser 12 sobre 9. Simplificando 12 nonos por 3, eu vou achar 4 terços. Então, o valor de m é menos 3 sétimos e o valor de n é 4 terços. Então, podemos afirmar que o valor de 21 vezes m menos 6 vezes n é. Então, ele quer que nós façamos a conta dessa expressão, 21m menos 6n. Então, no lugar de m, vou colocar menos 3 sétimos. E no lugar de n, vou colocar 4 terços. Então, vai ficar 21 vezes, qual o valor de m? Menos 3 sétimos. Então, vezes menos 3 sétimos. Menos 6 vezes n. Qual o valor de n? 4 terços. Então, no lugar de n, eu coloco 4 terços. Então, multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas como aqui 21 é múltiplo de 7, eu posso simplificar. Posso dividir 21 por 7. E como aqui 6 é múltiplo de 3, eu posso dividir 6 por 3. Então, eu vou dividir 21 por 7, dá 3. Vou dividir 6 por 3, que dá 2. Então, vai ficar mais com menos, dá menos. 3 vezes 3, menos 9. Menos 2 vezes 4 é 8.
Então, menos 9 com menos 8, os sinais são iguais, então eu somo 8 mais 9, 17, e conservo o sinal. Então, a resposta dessa questão, menos 17. A alternativa correta, letra B. Ok? Assim chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!